Pessoal, o próximo exercício ele diz o seguinte: qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml? Ou seja, eu tenho um volume inicial de 300 ml de uma solução 1 grama por litro, então concentração inicial 1,5, né? 1,5 gramas por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,03%. Então, pessoal, eu vou descobrir aí o meu volume final, é a minha incógnita, né? É o que falta aí para eu descobrir nesse probleminha. A concentração inicial e a concentração final estão em diferentes unidades de medida. Então, vamos transformar aí a concentração inicial em porcentagem, né? Se vocês quiserem fazer o contrário, também não tem problema. 1,5 gramas por litro é 1,5 gramas em 1000 ml. Por que você está transformando em ml, Raíssa? Porque para eu chegar em porcentagem, eu tenho que colocar 100 ml, né? A cada 100 ml. Portanto, será X. 1000x é igual a 2. Andei 2 casinhas porque eu multipliquei por 100. Então, 150. 2, tá? X é igual a 150 dividido por 1000, que vai ser igual a 15 dividido por 100. Portanto, então, nós vamos ter 0,15 gramas em 100 ml, que é 0,15%. Vou colocar aqui, tá? Tomem nota. Não vão precisar tomar nota nem, porque vão acertar tudo. 0,15%. Antes de assistirem o vídeo, já vão ter acertado. Não vão precisar escrever de novo. Então, pessoal, a minha concentração inicial, agora eu já igualei as minhas unidades de medida, então eu posso aí partir para o meu cálculo. A concentração inicial é 0,15. Volume inicial, 300. Concentração final, 0,03 vezes o meu volume final. Eu não sei o meu volume final, ele me pergunta. Então, 0,15 vezes 300, um minutinho, 15 vezes 300, 45. 45 é igual a 0,03 vezes volume final. Volume final é igual a 45 dividido por 0,03. 45 dividido por 0,03 é 1.500. Então, eu vou lá e adiciono aí. Não, tá tão sujo meu dedo. Não consigo desbloquear, não. Consegui. Então, eu vou lá nas opções e falo, acertei, 1.500 ml. Mas não é a resposta. Eu fico lá pensando. O que aconteceu? Eu, primeiro, já dei uma dica, porque sou muito legal. Para vocês não ficarem aí se debatendo, eu falei assim que o volume final obtido não é a resposta dessa questão. Pense mais um pouquinho. Então, vamos voltar ao enunciado e vamos pensar mais um pouquinho. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml? Vejam, eu já tenho 300 ml, então eu preciso de um volume, vai ser acrescentado um volume para eu obter essa concentração final. Então, esse volume final, ele é 1.500, porém o volume que deve ser acrescentado é menos 300. Tá? Então, o volume real é 1.500 menos 300.
é 1.200 ml, tá? É uma pegadinha, mas eu não fui desonesta com vocês porque eu coloquei aqui pra vocês que o volume final obtido não é a resposta direta dessa questão. Então, revendo por quê? Porque ele me pergunta qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300, tá? Então, existe um volume a ser acrescentado a 300 para que uma solução que está a 1,5 gramas por litro seja, então, diluída a 0,03%. Então, se o volume final me deu 1.500 e eu já tinha 300, 1.500 menos 300, nesse caso aqui vai ser 1.200, tá bom? Ok, último exercício. Ah, mas você tá dando exercício muito complicado, nossa cabeça tá fundindo, não tá dando certo. Pessoal, é melhor vocês treinarem agora do que se depararem com exercícios difíceis na prova, tá? Então, pode ser que até tenha uns mais fáceis na prova. Próxima, que volume de água devemos adicionar a 10 ml? Então, o volume inicial aí que eu tenho é 10 ml, né? De uma solução 2 gramas por litro para torná-la 0,25 gramas por litro. Então, foi me falado assim, que volume eu devo acrescentar a 10 ml, que é um volume que eu já tenho, então volume inicial, de uma solução que está aí a 2 gramas por litro, para torná-la 0,25 gramas por litro. Então, mais uma vez eu dou a dica, o volume final não é exatamente aí a resposta da questão, mas ele vai me ajudar a chegar. Glória a Deus, eu tenho aí as unidades de volume, de concentração iguais. Então, é só eu aplicar a fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é concentração final vezes volume final. Concentração inicial, 2. Volume inicial, 10. Concentração final, 0,25. Mesma unidade de medida. Vezes volume final, não sei. Volume final é igual a 2 vezes 10, 20, dividido por 0,25. Vamos ver? 20 dividido por 0,25, 80 ml. Então, a minha resposta é 80 ml? Não, porque eu dei a dica para vocês. Eu dei a dica e disse o seguinte, o volume final obtido não é a resposta direta dessa questão. Por quê? Lá no meu enunciado eu digo que volume de água devemos adicionar a 10 ml. Então, já tem 10 ml. Eu vou adicionar um volume de água a 10 ml para que essa solução que está a 2 vá a 0,25, tá? Se o volume final me deu 80 e eu já tenho 10, o volume que eu devo adicionar é 70, certo? Então, aqui eu vou ter o seguinte, o volume final, 80, tudo bem, mas eu pergunto, qual o volume adicionado? Tudo depende da pergunta, a questão não fala de volume final, mas eu preciso achar ele. Então, o volume a ser adicionado é o resultado do volume final, 80 ml, menos o que eu já tenho, 10 ml. Ah, vai ser sempre assim? Não, vai depender da questão, do enunciado da questão. Por isso que a gente deve aprender a interpretar a questão. Na vida não vai ter sempre assim, vai variar muito, então a gente tem que aprender, tá bom? Pessoal, essa seria a resolução aí dos exercícios, seria a videoaula 26. Qualquer dúvida vocês me mandem mensagem, tá? O conteúdo da prova
eu já mandei pra vocês, né? Então seria isso, pessoal. Muito obrigada, né? E bons estudos pra vocês. Tchau, tchau.